Aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar a diferença entre uma pessoa quando ela vivia fazendo fogueira santa de Israel e hoje que ela não faz mais a fogueira santa de Israel. Preste atenção na diferença gigantesca, tá? Entre essas duas épocas, essas duas fases da vida de uma só pessoa. Antes disso, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu estive durante 20 longos anos nos bastidores da instituição. Eu vi muita coisa, vivi muita coisa, mas sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar você, tá certo? Então a pessoa que me envia o relato diz assim, olha, ele fala aqui: acompanho os vídeos do Senhor, tá? E percebo que eles estão com medo, estão desesperados. Que coisa! Fui evangelista, fiquei na instituição 14 anos e nem o dízimo estou devolvendo mais na IURD. Eles estão sentindo a minha falta nessa fogueira santa, pois já fiz sacrifício de 310 mil reais. Já coloquei em uma só fogueira santa uma Hilux SW4 no valor de 105 mil reais e um CrossFox no valor de 35 mil reais e mais 187 mil reais em cheque e em dinheiro. Fora casa, outro carro e moto. E comecei a me questionar por que eu não recebia resposta. Eu tinha 3 comércios, era um dos que dava o maior dízimo e fazia os maiores sacrifícios. Aí eu quebrei, literalmente, a tal ponto de não ter 10 reais no bolso. Fui notificado pela Justiça do Trabalho e fui até o pastor da igreja pedindo um advogado, porque só tinha o dinheiro da gasolina para deslocar até a outra cidade na vara do trabalho. O pastor, coitado, teve até boa intenção de me ajudar, porque eu conheço o caráter desse pastor. Inclusive, é até seu conterrâneo, e aqui ele dá o nome do pastor, pastor Orlando. Mas ele fez contato com o deputado da igreja para conseguir um advogado para mim, mas ele não quis atender o pastor. Aí ele chegou e jogou aberto comigo. Depois, reporto mais outros ocorridos. E aí, posteriormente, ele continua aqui. Pela primeira vez não sacrifiquei e pretendo nunca mais sacrificar. Já coloquei quase 1 milhão de reais na IURD somando tudo. Esse mês foi no mercado, fiz uma compra digna, porque há 14 anos que eu não tinha feito mais uma compra digna. E por ser funcionário público, esse mês e o mês de dezembro são os meses que eu mais recebo por causa do 13º. Ainda tenho muito o que contar. Bom, então aqui você viu o relato das duas fases da vida dessa mesma pessoa. Antes, quando ela sacrificava, 14 anos, tá? Sacrificou quase 1 milhão de reais nesse período, tá? Deu 310 mil reais em dinheiro, uma Hilux no valor de 105 mil reais, 187 mil reais em dinheiro e cheques, enfim, fora moto, outro carro que ele não menciona aqui, um CrossFox. Só que ele não recebeu nada. E aí você pergunta, por que ele não recebeu nada? Porque Deus, ele não é um Deus de barganha, aonde você dá algo para Deus em troca de receber um milagre, uma bênção, uma determinada qualidade de vida. Deus jamais irá se submeter a isso. Esses ensinamentos não estão na Bíblia, são antibíblicos. E a maior prova disso é que existem muito mais testemunhos, tá? A exemplo desse aqui, do que testemunhos.
E os poucos testemunhos que tem ainda são testemunhos, sabe, arranjados, forçados. Tá? Veja que essa pessoa aqui, ela há 14 anos não fazia uma compra digna. Depois que passou a assistir os nossos vídeos, abriu os seus olhos e não vai participar dessa Fogueira Santa de Israel, já foi no mercado, já fez uma compra digna que há 14 anos não fazia. Tá? E não vai sacrificar mais. Então, olha a diferença. Percebam a diferença. E vocês já observaram que os meses da Fogueira Santa de Israel geralmente são os meses onde as pessoas recebem o 13º salário? E por que isso? Estratégia. Estratégia para pegar todo o seu 13º. As pessoas recebem uma parte agora e a outra parte em dezembro, na sua grande maioria. Não é verdade? Então está aí mais uma outra face que você não conhecia, a Igreja Universal do Reino de Deus que você não conhecia. Então, está chegando aí a Fogueira Santa de Israel, tá? Você tem ainda a chance de não colocar o seu dinheiro no envelope e colocar no altar. E lá na frente, vir a se arrepender como ele hoje está arrependido. Inclusive, em um dos meus vídeos eu oriento as pessoas, tá? Se você pegou um envelope, certo? Constrangido, porque eles praticamente lhe obrigaram, lhe coagiram, uma coerção, tá? Forçaram a barra, e você por medo ou do diabo ali no altar, ou por ameaça do pastor, ou por constrangimento público, você pegou o envelope. Sabe o conselho que eu lhe dou? Se domingo você vai à igreja, leve vazio, não coloque nada dentro do envelope, tá? Inclusive você pode até fazer um bilhetinho para o pastor, pode fazer um bilhete para o pastor, certo? Aí vai da sua inspiração, vai da sua imaginação, da sua criatividade. Coloca lá um bilhetinho para o pastor. Quando eu orientei isso em um dos vídeos que eu gravei, uma pessoa disse: mas o senhor está errado em orientar as pessoas a colocarem o envelope vazio. Bem, primeiro eu quero dizer para essa pessoa que errado quem está é o pastor em obrigar a pessoa a pegar o envelope. Porque a maioria das pessoas pegam obrigado, forçado. Tá? Então, você que escreveu aí no vídeo que eu estou errado, então, por que você não diz que é errado o pastor forçar as pessoas a pegar o envelope? Segundo, você me criticou dizendo que é errado eu orientar as pessoas a fazerem isso porque elas fizeram um voto com Deus. Eu quero perguntar para você, onde é que está escrito que a Fogueira Santa de Israel é de Deus? Aonde está escrito isso? A Fogueira Santa de Israel é da Igreja Universal. Foi criada pela Igreja Universal estrategicamente para arrancar dinheiro das pessoas. Em nome de Deus, da Bíblia, da fé, do Evangelho. Tá? Inclusive, essa instituição envergonha o Evangelho. Verdade. Envergonha o Evangelho. Com atitudes e comportamentos como esse. Tá? Então, eu jamais orientaria as pessoas a brincarem com o voto com Deus. Só que voto com Deus é como já diz a própria palavra. É um voto com Deus. Então é você e Deus. Então é você que sente vontade de fazer com Deus o seu voto, seja ele qual for. Não é o pastor que vai lá, se senta numa mesa de um sítio, rodeado de bebidas, 51, vinho, tá? Bate na mesa e daí faz o sambinha lá na Fogueira Santa, tá? E depois leva as pessoas a vestir uma camisa escrita "eu creio", e daí? Quer dizer, usando as pessoas, brincando com a fé das pessoas, tá? E você diz que isso é um voto com Deus? Não, o voto com Deus é a pessoa e Deus. Não é algo que o pastor manda e obriga a pessoa a fazer. E depois obriga a pessoa a cumprir e ameaça. Sabe como é que eles obrigam as pessoas a cumprirem? No caso de muitos obreiros, até membro, manda botar foto no envelope. Manda escrever o nome no envelope.
Às vezes pega um gravador ali, manda a pessoa gravar o áudio dela, dizendo que vai ser fiel. Verdade. Tudo isso são mecanismos utilizados para forçar as pessoas a cumprirem esse voto com a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é voto com Deus. Por isso, mais uma vez, eu reitero aqui o que eu falei. Leve o envelope vazio com um bilhete para o pastor. Então, se ele pedir o seu carro, tá? Da forma como, dizendo que o seu carro é uma porcaria, uma lata velha, que não serve para nada, mas serve para você dar no altar. Não é verdade? Então você escreva lá, pastor, doe o carro, doe a porcaria do seu carro, doe a lata velha do seu carro e volte a pé para casa o senhor. Escreva lá. Você não deve respeito a quem não lhe respeita, a quem não respeita a sua fé, a quem não respeita a sua inocência. É por isso que nos meus vídeos eu não demonstro o menor respeito por eles. Muito pelo contrário, eles têm o meu desprezo. O meu desprezo. Porque são impiedosos, são tiranos, são homens maus. Homens maus, que não medem esforços, tá? Para conquistarem aí os seus objetivos. Eles fazem qualquer coisa. Eles deixam você sem nada para que eles tenham tudo. Você vê aí, essa semana eles fizeram uma proposta de comprar uma das emissoras da Band por 500 milhões. O Bispo Macedo acabou de adquirir uma participação de 49% do Banco Renner. E ele conseguiu a concessão como? A presidente teve que assinar. Para ela assinar, teve que entrar a política. Os políticos da igreja, o partido da igreja, que eles usam vocês também para na época das eleições, e vem aí as eleições. Estão vindo aí as eleições, e eles vão querer usar vocês, dizendo que é para defender a obra de Deus. O voto de vocês é para defender a obra de Deus, tá? Mas na verdade o voto de vocês é usado para que o Bispo Macedo adquira 49% de um banco. Essa é a realidade. Dura de se aceitar, dura de se ouvir, impactante, porém é a mais pura verdade. Era sobre isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, tá bom? Você que gostou dele, então dê o seu like aqui embaixo, não se esqueça, é importante cada vídeo que você assistir, você dá o seu like, porque isso ajuda muito na propagação desses vídeos, tá bom? Se inscrevam também no meu canal, é uma honra tê-los aqui inscritos no meu canal, tá bom? E vou sempre procurar aqui honrar, tá? Essa escolha de vocês em se inscrever no meu canal. Tá bom assim? Um beijo no coração de vocês. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.